Estamos nesta manhã de quarta-feira, 15 de abril, para mais um dia meditarmos na palavra do Senhor. O tema que queremos falar nesta manhã diz respeito ainda à Páscoa, tema que foi usado ontem pela nossa igreja nos estudos online feito com o grupo de missões bíblicas por área. E o tema é vivo ou morto. Muitos de nós já passou por aquela brincadeira onde fazemos uma roda e todos de pé. Então o coordenador da dinâmica grita vivo, fique de pé, morto, agacha. E quando inverte, às vezes as pessoas confundem, e aí quando grita vivo e o outro abaixa, ele está desclassificado, ou vice-versa. Essa brincadeira de vivo ou morto, uma dinâmica que foi feita pelo grupo e que certamente é alusivo ao nosso tema. Todos nós que conhecemos Jesus, nosso único, suficiente Salvador, sabemos que Ele está vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em pecado. Se eu pensar, ou se eu acreditar, ou se eu afirmar que Jesus não ressuscitou, a minha fé é inútil e eu estou em pecado. No dia da ressurreição de Cristo, os soldados que vigiavam a porta do sepulcro viram os anjos e viram que Jesus ressuscitou. As mulheres que foram pela manhã ao sepulcro viram que Jesus havia ressuscitado e saíram a testificar disso quando Jesus se manifestou e ordenou que fosse dito aos seus discípulos, e mais especificamente a Pedro, que ele iria diante dos discípulos para a Galileia. Jesus sabia até que os seus discípulos iriam para a região da Galileia. Ele ressuscitou. Os políticos da ocasião tentaram negar a ressurreição de Jesus e pagaram propina aos soldados para que eles afirmassem, vendessem uma mentira, alegando que Jesus não havia ressuscitado. O Império Romano não queria, de forma alguma, que mostrasse que os seus planos de destruir Jesus, de matar Jesus, haviam sido frustrados com a ressurreição do Cristo, do Messias. Segundo historiadores, alguns anos antes de Jesus nascer, havia surgido na região um homem que se dizia ser Jesus, o Messias, e ele também teria sido morto pelos romanos. E esse, ninguém mais ouviu falar dele, a não ser o que os historiadores ainda hoje comentam. Muitos já se fizeram passar por Jesus, mas o único que ressuscitou foi o Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, chamado Cristo, porque sabemos que Cristo não era o sobrenome dele. Ele era Jesus, filho de José e Maria, nascido em Belém da Judéia, criado na cidade de Nazaré, e que operara milagres e prodígios no meio do povo, o único que aos 12 anos de idade entrou no templo para pregar aos doutores da lei.
esse Jesus é o único que ressuscitou e que hoje está à direita de Deus, intercedendo a nosso favor. Pois bem, você já parou para pensar no título do nosso estudo desta manhã? Vivo ou morto? De verdade, pare um instante e reflita sobre a seriedade dessa pergunta. Nós acabamos de passar pela semana da Páscoa, a celebração da Páscoa, onde o mundo cristão comemora de uma certa forma, à sua maneira, a Páscoa, o Pessach dos judeus. Se você simplesmente passou o fim de semana de Páscoa sem que o seu coração fosse cheio de gratidão a Deus, de alegria, de confiança, de esperança, eu quero te dar algumas hipóteses para explicar por que você pode estar neutro com relação a esse ensino de Jesus, a esse ensino bíblico. Em primeiro lugar, pode ser que você não creia realmente que Jesus ressuscitou. Isso é relativamente normal, porque sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de entender e de acreditar nisso. Os discípulos tinham dificuldade de entender que Jesus estaria falando a verdade, que ele seria crucificado, açoitado, crucificado, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos caminharam com Jesus e tinham dificuldade para entender isso. Então nós também, por vezes, vamos encontrar pessoas com a mesma dificuldade relativa de entender que Jesus ressuscitou. Mas se você olhar no fundo do seu coração, você vai começar a analisar o porquê de tudo isso. Eu tenho razões de sobra para crer que Jesus ressuscitou. E por isso eu creio e ensino que ele ressuscitou. Mas muitas pessoas podem agir de maneira diferente da minha. E com indiferença, achar relevante acreditar ou não que ele tenha ressuscitado. Em segundo lugar, pode ser que essa pessoa tenha entrado numa espécie de plano piloto automático, onde ele crê que Jesus ressuscitou, mas na prática ele não tem estado tão vivo em seu coração e tem seguido o curso da sua vida por conta própria, na base do deixa a vida me levar. Paulo faz uma afirmação contundente aos coríntios, porque havia naquela cidade, naquela igreja mais especificamente, várias pessoas que mesmo seguindo o cristianismo, seguindo o evangelho, participando dos cultos e tudo, não tinham muita convicção dos ensinos do apóstolo Paulo ou dos demais apóstolos. Não tem como estar neutro a todo esse acontecimento. Se você crê que Jesus está vivo, não há situação embaraçosa ou complicada para ele. Não há motivo para temer. Não há dificuldade para acreditar em Jesus, nem mesmo em seus milagres, por mais que pareça impossível. O apóstolo Paulo faz uma descrição sucinta e muito clara sobre o que Cristo fez por cada um de nós. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm acreditado em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que diz as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Isso é o que o apóstolo Paulo está afirmando em 1 Coríntios 15, 2, 3 e 4. No versículo 3 ele destaca: Cristo morreu pelos nossos pecados. Quais são os benefícios então que essa morte pode nos dar? Para entendermos melhor é necessário antes entendermos quais são os malefícios provocados aos seres humanos pelo pecado. A Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte no mundo. Por um homem entrou o pecado e com ele a morte. Primeiro ponto, nós merecíamos a morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por causa da morte espiritual, distanciamento de Deus, afastados de Deus por causa do pecado, merecíamos então a condenação eterna, que é a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus, e partir para o lugar de tormentos, para o lago que arde com fogo e enxofre. Romanos capítulo 3, 23 nos diz que o que nós merecíamos era a morte por causa do nosso pecado, pois está escrito assim: o salário do pecado é a morte, e como pecadores, o que nós merecemos em pagamento daquilo que praticamos seria a morte. A morte espiritual, distanciamento de Deus, afastamento de Deus, porque quando nós cometemos pecado, nós nos distanciamos de Deus. E a morte física muitas vezes chega em consequência do pecado, quando o ladrão morre no seu ato de roubo, quando o homicida morre tentando matar outra pessoa, quando o drogado morre porque deixou de pagar a dívida para o traficante, são consequências da morte pelo seu pecado e dentro do seu pecado. Queridos, a palavra de Deus é muito contundente quando ela nos fala sobre a condenação do homem pelo pecado. Então sabemos que a Bíblia diz que pelas nossas transgressões e pecados nós estávamos mortos. Efésios 2:1. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, a ira de Deus também é outro livramento que nós ganhamos com a morte de Cristo na cruz do Calvário, com a ressurreição de Cristo. Somos libertos da morte e somos libertos da ira de Deus por causa do pecado. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, com a morte e ressurreição de Cristo, somos libertos da morte, libertos da ira de Deus e libertos também do distanciamento, da separação de Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldades fazem separação entre nós e o nosso Deus e encobrem o seu rosto de nós para que ele não nos ouça. Então, com a morte de Cristo, nós somos libertos dessa separação, desse distanciamento de Deus e temos agora livre acesso, podemos falar com Deus e Ele nos ouve. Isaías diz assim: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. E somos libertos disso. Somos libertos também da escravidão. A Bíblia nos diz em João 8 que nós estávamos escravizados pelo pecado, estando escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. João 8:34. Em João 8:32 está escrito que se o Filho nos libertar, conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 está escrito que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres de toda a condenação, livres da separação de Deus, livres da ira do pecado, livres da morte. Somos livres.
Estávamos escravizados e agora, pela morte e ressurreição de Cristo, somos achados livres. Todo aquele que vive pecando ou vive na prática do pecado é escravo do pecado, como está escrito em Romanos 7,14. Seja qual for o tipo de pecado que você estiver praticando ou que eu vier a praticar, tornamos escravos do pecado. A Bíblia diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, escravo do pecado. Para cada um desses malefícios, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos liberta do poder do pecado, da morte, da ira de Deus, da separação de Deus e da condenação eterna. Para cada um desses problemas que encontramos, morte, ira, condenação, escravidão, há uma libertação no poder que há no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Expiação. A Bíblia diz que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no tempo da lei, os homens faziam expiação pelo pecado. Esse termo, retratado muitas vezes nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, no Êxodo, apesar do seu contexto também estar presente no Novo Testamento, ele estava associado ao sacrifício de animais que eram feitos por causa dos pecados humanos. Um animal, ao ser sacrificado por causa de um pecado, substituía o ser humano no recebimento do castigo devido ao seu pecado. Foi instituída então a Páscoa e foi ordenado aos judeus que eles separassem um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, simbolizando ali o pecado, sem nenhuma mancha, para que ele fosse sacrificado em favor dos pecados, e ali o seu sangue fosse passado nos umbrais das portas soleiras das casas dos filhos de Israel, para que o anjo do Senhor, o anjo da morte, ao passar, não sacrificasse ali o primogênito. Era simbologia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o cordeiro morto, sacrificado, aquele cordeiro anunciado por João Batista, quando ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro simbolizava Jesus, que viria para perdoar definitivamente os nossos pecados, e não apenas expiá-los, mas perdoar. Entendemos então, amados, que no momento da crucificação de Cristo, estava ali cumprindo mais uma ordem da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A crucificação de Jesus valeu o perdão, o pagamento da dívida pelos nossos pecados. Deste fato, a Bíblia fala sobre animais que eram colocados como substituindo o homem na expiação do pecado. Surgiu então a história do bode expiatório. Entendemos então que a simbologia estava ali mostrando que Cristo viria como substituto do homem. Aquela cruz de Jesus, quando você olha aí as imagens feitas pelos homens, o Jesus que estava ali crucificado, embora aquele que está na cruz não é o nosso Jesus, mas é uma simbologia, eles estão tentando retratar o que aconteceu. Observe que aquela cruz era muito grande para ele, ela não havia sido feita para ele. Aquela haste horizontal da cruz, original da cruz de Jesus, só aquela haste pesava cerca de 50 quilos. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali estava o nosso Salvador,
ali estava o nosso Senhor, pagando o preço pelo nosso pecado. Um cordeiro, um cabrito, um bode, um boi, uma pomba eram sacrificados nos tempos da lei, do Velho Testamento, para que fosse encoberto o pecado da humanidade. Mas agora Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado, estava sacrificando a si mesmo, entregando a sua própria vida por nós. Jesus morreu na cruz recebendo o castigo que eu e você merecíamos receber por causa dos nossos pecados. Ele não tem nenhuma culpa dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas mazelas, mas ele estava ali pagando o alto preço exigido para perdão dos nossos pecados. Então Jesus morreu ali na cruz por causa do meu pecado. O castigo que eu merecia receber, ele enfrentou. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 4, era impossível que o sangue de touros e bodes perdoasse o pecado da humanidade, tirasse o pecado do homem. Por causa disso, então, Deus enviou o seu único filho para se encarnar, para tornar-se como homem, viver todas as dificuldades e situações que nós homens enfrentamos, todas as tentações, todas as fraquezas, e então entregar a sua vida por nossa causa. Os sacrifícios feitos no Velho Testamento eram simbólicos ao sacrifício que Jesus viria fazer na cruz do Calvário, expiando então todos os pecados da humanidade. Era impossível que aquele sangue de touros e bodes perdoasse os pecados, eles apenas encobriam o pecado. Mas Jesus estava ali, pagando o preço definitivamente, substituindo eu e você na cruz do Calvário. Servindo ele então como propiciação dos nossos pecados. Propiciação é uma palavra presente em os dois testamentos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Está relacionada à ira manifestada por Deus por causa dos pecados da humanidade. Propiciar significa desviar a ira mediante uma oferenda. Ou seja, quando o povo judeu, quando o povo de Israel preparava um sacrifício pelo pecado, eles faziam expiação, desviando a ira de Deus dos seus pecados, que agora estavam sendo imputados àquele animal que estava ali representado como o que nós chamamos hoje de bode expiatório, fazendo expiação pelos nossos pecados. Isso livrava aquela ocasião o homem da ira de Deus. Jesus então morreu como propiciação pelos nossos pecados, expiação. Ele tirou, ele desviou todo o pecado que havia contra nós, toda dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus por causa do pecado, a dívida da condenação, da escravidão, e jogou sobre os seus ombros. Por isso a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e as nossas enfermidades, e sofreu o castigo. E agora o castigo que nós teríamos que sofrer, ele sofreu o castigo para nos trazer paz. E por isso a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados da enfermidade do pecado, sarados da enfermidade física, porque somos curados pelo poder que é no sangue de Jesus, quando confiamos nele e quando buscamos nele. Sarados da escravidão do pecado, porque estávamos escravizados pelo pecado. Sarados da morte pelo pecado, porque estávamos mortos, como diz Efésios, nos nossos delitos e pecados. Moisés então certa vez chegou e disse para o povo, como está em Êxodo capítulo 32, 30, vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu vou subir ao monte e falar com o Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês.
Paulo então escreveu depois aos Romanos 3:25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus agora sobe à cruz do Calvário para expiar, para pagar o preço, para desviar para si todos os nossos pecados. Em 1 João 2:2 está escrito: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de toda a humanidade. Jesus propiciou os nossos pecados, desviou o castigo que viria sobre nós, e Ele então nos trouxe paz pela libertação dos nossos pecados. E nos deu agora reconciliação com Deus. Olha, amados, que interessante esta palavra. A palavra religião, ela deriva do grego religare, e significa religação. Estando nós desligados, distanciados de Deus, Jesus agora veio religar o homem a Deus, reconciliar, fazer uma conciliação nova, uma nova aliança. Por isso ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Uma aliança eterna, uma aliança que já não será mais necessário oferecer sacrifício ano a ano. Nós já não temos mais que ir a Jerusalém sacrificar, não temos mais que ir ao templo lá em Jerusalém prestar sacrifício de expiação pelos nossos pecados, porque Ele morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Reconciliação é nova aliança, reconciliação é conciliar de novo. Somos agora conciliados com Deus e temos com Ele uma ligação eterna. O homem sem Deus está separado, distanciado por causa do seu pecado, sem um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Mas através da morte de Jesus Cristo, por causa da expiação dos nossos pecados e da propiciação da ira divina, o ser humano precisa se aproximar de Deus, e ele pode se aproximar de novo e ter uma nova comunhão com Deus através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 11, ele diz: nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos a reconciliação. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19 está escrito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, e nos confiou então agora a mensagem da reconciliação. Alcançamos reconciliação, alcançamos a nova aliança, alcançamos perdão, alcançamos salvação em Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Alcançamos redenção dos nossos pecados. A palavra redenção pode ser expressa ou traduzida como resgate. Ele nos resgatou. Ele nos trouxe de novo, Ele nos transportou. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Fomos resgatados, Ele pagou o preço. Estávamos ali como que sequestrados pelo mundo, pelo pecado, pelo nosso adversário, presos, escravizados, e ali havia um preço a ser pago. Era como se o nosso adversário estivesse sempre lembrando. Está escrito que só com derramamento de sangue é que pode ser resgatado o homem, só com derramamento de sangue é que pode ser retirado o homem da escravidão, pode ser retirado do cativeiro. Jesus veio e nos resgatou das mãos do diabo, do pecado e da morte, e nos trouxe redenção eterna e libertação. Estando toda a humanidade escravizada, Ele pagou o preço exato
pela nossa salvação. Colossenses capítulo 2, 13 e 14 está escrito que ele pagou a cédula de dívida que havia contra nós. A nossa redenção foi paga com um alto e sublime preço. E a Bíblia diz que fomos comprados por alto e sublime preço. Resgatados. Agora estamos nos braços do Senhor Jesus, servindo-o, adorando. O sangue de Jesus foi o preço. Quando a pessoa é sequestrada, o sequestrador então exige algum pagamento em troca da libertação daquela pessoa. O pagamento pelo pecado era sangue, porque em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O escravo só pode ser resgatado, redimido, quando alguém paga pelo preço que ele foi comprado ou que ele foi adquirido. O escravo e também o sequestrado é exigido um preço pelo pagamento por sua vida. Estando então a humanidade escravizada ao diabo e ao pecado, para ser livre era preciso pagar o preço. Isso foi feito através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi o preço pago para que eu e você pudéssemos ter liberdade, e assim todos aqueles que creem em Deus alcançam a libertação. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 está escrito: nele temos a redenção do seu sangue. Pelo seu sangue somos redimidos, resgatados, recuperados, regenerados pela morte de Cristo na cruz do Calvário. O Cristo agora ressuscitado, o que temos agora, amados, é o Cristo resgatado, resgatador, transformador, libertador, resgatando toda a humanidade. A Bíblia diz que ele entregou a sua vida por nós, ele pagou o preço por nós, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, como dizemos, redenção significa resgate. E em Efésios está dizendo, nele temos a redenção pelo seu sangue. Em Colossenses 1, 13 e 14 nos diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. E Jesus disse, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em 1 Timóteo 2, 5, 6 está escrito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Este resgatador, libertador, salvador, é que nos veio garantir a nossa salvação eterna. Só podemos estar espiritualmente vivos quando acreditamos que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. A Páscoa não teria nenhum significado para nós. A ressurreição de Cristo é real, porque se Ele não ressuscitou, diz a palavra do Senhor que a nossa fé é em vão. E Ele ressuscitou para mostrar a nós que seríamos também ressuscitados. Jesus, quando estava pregando na ceia ali no último culto, antes de sair para o monte do Gólgota, antes de sair para orar no Getsêmani e depois levar ao Monte Caveira para ser crucificado, ele falava do passado, do presente e do futuro, porque ele falava que desde o passado, desde o Antigo Testamento, o homem só poderia ser resgatado com preço de sangue. Ele falava do presente porque ele seria crucificado pelos nossos pecados,
E ele falava do futuro, porque ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, para mostrar que um dia também nós seríamos ressuscitados. O túmulo de Jesus está vazio. E os discípulos puderam testificar isso. Maria Madalena pôde testificar isso. Os soldados romanos testificaram isso. Mas eles foram pagos para mentir que ele não estava ressuscitado, que ele não havia ressuscitado. Mas a Bíblia diz que Jesus, ressuscitado, ainda andou com seus discípulos aqui na terra. Entendemos então, amados, que ele fez expiação do castigo que nos traz a paz. Ele fez expiação dos nossos pecados, se entregando à morte de cruz. Ele fez a propiciação dos nossos pecados, se colocando como substituto, morrendo a morte que nós não suportaríamos. Ele fez a reconciliação, nos tornando agora reconciliados com Cristo, em Cristo, com Deus. Ele nos deu a redenção da escravidão, do pecado e daquele que escraviza a humanidade, que é o diabo. Entretanto, só consegue receber esses benefícios aquele que pela fé aceita e entende que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados e nos conduzir então à vida eterna com Deus. A Bíblia afirma: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, não entra mais em condenação, passa da morte espiritual para a vida eterna. Quem rejeita o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36 está escrito. Leia, reflita você mesmo. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, a salvação assegurada em Cristo. Quem rejeita o Filho de Deus não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece nele por causa da escravidão do pecado. Qual é a condição então? Minha, sua. Estamos vivos em Cristo ou mortos nos delitos e pecados? Se aceitamos Jesus como Salvador, estamos vivos, porque fomos nascidos de novo, regenerados, e fomos agora reconciliados com Deus para uma nova e eterna aliança, e temos então vida eterna assegurada para um dia chegarmos à glória celestial. Se você está vivo, se você se considera vivo, se você tem se portado de forma coerente com quem recebeu Jesus como Salvador, se você tem vivido fielmente a prática do Evangelho, a prática do cristianismo, adorando a Deus, servindo a Deus, acreditando em Jesus, considerando Jesus o seu único e suficiente Salvador, então você está vivo. Reflita, amados, nesta palavra. Reflita nesses termos nesta manhã. Reflita naquilo que Deus tem falado ao seu coração. E se você ainda não entendeu ou não recebeu esta graça salvadora de Cristo, você pode também dizer nesta manhã: eu creio que Jesus Cristo veio em carne, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus e intercede por nós para que eu seja também salvo, resgatado. Eu recebo com muita alegria a minha nova condição de salvo em Cristo Jesus, de resgatado pelo sangue de Cristo, e pela fé eu creio que Ele morreu por causa dos meus pecados, e agora eu posso ser nascido de novo, ressuscitado também com Cristo, reconciliado com Deus, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Decida viver
para Cristo. Decida viver para agradar a Cristo, para servi-lo e para bendizer e adorar o seu nome, pois foi no meu lugar e no seu lugar que ele morreu. A Bíblia diz que ele entregou a sua vida em resgate de muitos, e você faz parte deste muitos, você faz parte desta realidade, você faz parte deste resgate, você faz parte desta salvação em Cristo Jesus. Creia nele hoje, creia nele agora, receba-o, pois ele está vivo, e eu falei com ele hoje, e você pode falar com ele agora, e recebê-lo em seu coração, e ser também resgatado e salvo em Cristo Jesus. Jesus Cristo vive, e ele quer salvar a sua vida. Que Deus te abençoe nesta manhã, te conceda graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém.